Fala galera, tranquilo? Bom, estou fazendo mais um vídeo aqui sobre a história preta brasileira e nele eu vou falar do maior quilombo da nossa história, do maior símbolo de resistência e de luta dos escravizados por liberdade, o Quilombo dos Palmares. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões do Acreamas, dos seus heróis de barracões, dos Brasis, se faz o país, e resiste a vitória, Bom, enfim, uma coisa vale a gente registrar primeiro de tudo. O Quilombo dos Palmares, ele é o mais famoso, o que durou por mais tempo, maior em número de habitantes, mas ele não é o único quilombo que já existiu no Brasil. É, Durante todo o período escravocrata no Brasil, houveram quilombos, desde o século XVI até o século XIX, com o fim da escravidão. Houveram dezenas, para não dizer centenas, de quilombos espalhados pelo Brasil. Alguns que duraram mais tempo, outros menos tempo, alguns com uma extensão territorial maior, outros menores, alguns com uma população maior, outros menores, mas quilombos sempre houveram e houveram muitos. Porque onde houve escravidão, houve resistência, e de fato os quilombos são o grande símbolo da resistência dos escravizados aqui no Brasil. Os primeiros registros de quilombos que tem no Brasil é de 1559, registros de colonos portugueses que diziam haver quilombos no Brasil, mas na compreensão dos portugueses, quilombos era qualquer agrupamento de escravizados fugidos. Então, qualquer agrupamento de escravizados fugidos eles chamavam de quilombo. Mas quilombo, na verdade, é uma palavra de origem banto que significa acampamento fortificado, é um acampamento de guerreiros. Tá ligado muito à história dos guerreiros Jagas, que era da região central ali da África, e eles chamavam seus acampamentos de quilombos. Então, o quilombo, ele mais do que só um agrupamento de escravizados fugidos, o quilombo era um acampamento fortificado. Era quase que uma fortaleza. No Brasil se tornou basicamente uma fortaleza de escravizados tentando viver em liberdade e negar a escravidão. Então, o quilombo, a gente pode entender o quilombo como uma negação da escravidão, ou seja, é, a tentativa de grupos de escravizados de se reunir, de se proteger e de restabelecer uma condição de vida em liberdade semelhante à vida que eles tinham na África antes de vir para o Brasil. Bom, e o Quilombo dos Palmares, na verdade, os moradores chamavam de Angola Janga. É, E o nome Angola Janga, ele vem provavelmente da união das duas linhagens de africanos que fundaram junto aquele acampamento, né, que eram escravizados de origem de Angola, né, vindo da região de Angola, e do reino de Angola, né, e escravizados pertencentes ao povo Jaga, né, que eram Janga, que eram guerreiros, basicamente. Eles não consolidaram um reino na África, eram tribos guerreiras Jangas que eram muito fortes e que permaneceram ali independentes por muitos anos no centro da África, até que todo o sistema, né, estabelecido pelos portugueses e outros europeus de guerras internas no continente, né, para conseguir escravizados, acabou escravizando esse povo também. Mas enfim, então o Quilombo Angola Janga, ou Palmares, se estabeleceu na região chamada Serra da Barriga, que fica na divisa entre o que hoje são os estados de Alagoas e Pernambuco. E ali, eles passaram a... Eles chegaram, os primeiros a chegarem naquela região por volta de 1580. Então era uma região muito distante das vilas que eram ocupadas por portugueses, e por isso ali eles foram se estabelecer, e também era uma região montanhosa, então de difícil acesso, então era uma região que oferecia um pouco mais de segurança. E por ser uma região alta também, permitia que os guerreiros ali assentados conseguissem observar ao longe se portugueses estivessem se aproximando. E ali eles passaram a se estabelecer, produzindo. Então, os registros dão conta de que eles produziam milho,
batata doce, feijão, banana, que eles criavam porco, galinha, além de caçar, de pescar, e além da produção, a fabricação de utensílios, de instrumentos musicais, de armas, artesanato, enfim, ali se tornou uma região muito dinâmica. No auge da existência do Quilombo dos Palmares, viveram ali cerca de 20 mil pessoas ao mesmo tempo, ou seja, era maior do que a maior parte das vilas e cidades que existiam ali no mesmo período, entre o final do século XVI e início do século XVII. E ali, de fato, se estabelecia uma relação muito dinâmica, uma relação dinâmica, inclusive, com as vilas mais próximas e com pequenos produtores que tinham terra ali naquela região. Então se estabelecia comércio, mas também se estabelecia troca de favores, troca de informações. Como o quilombo produzia muito, parte do excedente de produção, eles trocavam, vendiam nas vilas e trocavam também com esses pequenos produtores. E isso estabelecia uma rede de comunicação com o quilombo. Então, em troca desses alimentos, esses pequenos produtores informavam sobre a movimentação das tropas portuguesas, né? Informavam qualquer coisa que estivesse acontecendo ali na região. E isso foi muito importante para a manutenção do quilombo por tanto tempo. Bom, e ninguém sabe exatamente quem foi o primeiro líder, quem foram os primeiros líderes do Quilombo, mas tem um nome que tá ligado, né, e que provavelmente a origem ali do Quilombo, pelo menos o seu crescimento tá ligado à história de uma mulher chamada Aqualtune, que foi uma princesa no Congo, que veio escravizada para o Brasil e que fugiu e que foi para essa região da Serra da Barriga e que ali ela se estabelece como uma das líderes do Quilombo, nesse início do crescimento do Quilombo. E, além disso, ela teve filhos, entre um de seus filhos, o Ganga Zumba, que foi um dos grandes líderes do Quilombo, e teve netos. E entre um dos seus netos, o maior de todos os líderes quilombolas e o maior de todos os líderes da resistência negra do Brasil, que é a Zumbi dos Palmares. Então, a história de Aquatune, embora ela seja muito pouco falada, muito pouco lembrada, ela está fortemente ligada à construção e o fortalecimento do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, por ter se iniciado basicamente com africanos escravizados, então não era um quilombo que surgiu de escravizados que já nasceram aqui no Brasil. Foi um quilombo que surgiu com africanos que vieram escravizados para cá, muitos já adultos, ou seja, eles já tinham ali toda a sua vivência cultural dentro da África. Então, o Quilombo, o Palmares, vai tentar, todos os seus líderes, basicamente, vão tentar manter no Quilombo a mesma estrutura social, política, econômica que se tinham nos reinos africanos. Então, é uma tentativa de reprodução de um reino africano aqui no Brasil. E, de fato, foi isso que aconteceu. Por exemplo, a organização territorial ela era baseada na mesma organização territorial que tinham as vilas e mesmo os menores reinos na África, que era através de vários agrupamentos espalhados, que aqui no Brasil a gente eram chamados de mocambos. Então, esses mocambos eram povoados, né, eram agrupamentos espalhados, alguns bem distantes um do outro, mas que entre eles se criava uma grande linha e uma grande teia de comunicação, mas também de locomoção. Então, ali se locomovia muito rápido entre um mocambo e outro, inclusive para os guerreiros se locomoverem e permitia a defesa de Palmares, caso houvesse alguma invasão, mas também para transportar informações, para transportar produção, enfim. Era uma organização muito semelhante ao que acontecia nas tribos e nos pequenos reinos africanos. Além disso, a forma também da hierarquia também era. Tanto é que Ganga Zumba, né, que era filho da Aqualtune e um dos maiores líderes do Quilombo dos Palmares, ele usava esse nome Ganga Zumba porque era o nome dado aos reis em Bangala, que era da região, que era um reino na região oeste da África.
E o Gangazumba ele é provavelmente o primeiro líder do quilombo dos Palmares a ter contato com os europeus, com os portugueses. E o Gangazumba, ele vai ser responsável, né, como líder do quilombo, por resistir a inúmeras tentativas de invasão, tanto de portugueses quanto de holandeses, né? Para lembrar que o Quilombo dos Palmares ele se estabelece também num período em que o parte do Nordeste brasileiro estava ocupado por empresas holandesas, né? Especialmente a capitania de Pernambuco. Então, assim, tanto holandeses quanto portugueses vão enviar inúmeras expedições a Palmares, tentando destruir Palmares, e não vão conseguir. Bom, então são mais ou menos 40 anos de expedições na tentativa de destruir Palmares. A primeira delas, a primeira grande expedição enviada por portugueses para tentar destruir Palmares, foi em 1655. E a última, né, o que foi a destruição do quilombo, foi em 1695. Então são 40 anos de expedições. E o fato é que, embora a maioria dessas expedições não teve êxito, acabou sendo derrotada pelos palmarenos, o fato é que elas promoviam muita destruição, né? Destruíam as plantações, incendiavam casas, prendiam muitos dos escravizados. Então, o Gangazumba, como não havia nem um lado nem o outro, acabava saindo vitorioso, o Gangazumba foi chamado pelas autoridades de Pernambuco para assinar um acordo de paz. Então a ideia era assinar um acordo de paz. O acordo de paz previa que os portugueses não tentariam mais invadir Palmares e concedia liberdade a todos os negros nascidos em Palmares, mas aqueles que viessem a fugir em direção a Palmares seriam presos, se capturados, seriam presos e devolvidos às fazendas. Então só concedia liberdade àqueles nascidos em Palmares. O Gangazumba aceitou. E ao aceitar, ele foi meio que desacreditado pelo seu povo. Ele perdeu sua liderança. E ele acabou sendo envenenado por um dos seus homens. Alguns atribuem o envenenamento de Gangazumba ao próprio Zumbi dos Palmares, que era seu sobrinho. Bom, e a morte do Gangazumba, ela representa a ascensão de Zumbi dos Palmares como líder do Quilombo dos Palmares. E o Zumbi, ele foi o mais importante dos líderes do Quilombo. O que acontece? De fato, o Zumbi é quem lidera uma espécie de revolta contra Gangazumba quando ele aceita assinar o acordo de paz com os portugueses. E tem uma questão muito importante aí, porque o Zumbi, ele nasceu em Palmares. Então, pelo acordo de paz assinado por Gangazumba, o Zumbi era beneficiado, porque ele conseguia sua liberdade. A história do Zumbi é uma história bastante curiosa. Ele nasceu em Palmares, mas numa dessas investidas de portugueses a Palmares, ele foi capturado ainda bebê e foi levado para ser criado por um padre. O padre o criou, deu o nome para ele de Francisco, o criou não como um filho ou coisa assim, é óbvio, né? O criou como um escravo. E com 15 anos de idade, o Zumbi conseguiu fugir da onde ele vivia e foi para o Quilombo, conseguiu retornar ao Quilombo, e chegou, né, com um grande status por ter voltado, porque ele era sobrinho do Gangazumba, né, enfim. E com 17 anos ele já tinha liderado as tropas. Ele passou a ser, porque havia o chefe do Quilombo, que ainda era Gangazumba, e cada um dos mocambos tinha o seu chefe. O Zumbi era o chefe do mocambo do Macaco, que era o maior de todos eles. E ele liderou as tropas aos 17 anos na expulsão dos portugueses, em uma das investidas dos portugueses. Então ele era uma figura muito importante, ele já era um grande líder quando o Gangazumba resolve assinar o Tratado de Paz, e ele vai liderar uma espécie de revolta contra o Gangazumba, porque ele não aceitou, porque ele entendia que, embora uma parte dos palmarinos eram beneficiados com o acordo de paz, isso seria prejudicial para o Quilombo, porque impediria que outros escravizados tentassem fugir das suas fazendas em direção a Palmares. E Palmares, de fato,
só estava conseguindo resistir cada vez mais porque Palmares era cada vez maior, cada vez contavam com mais moradores e logo cada vez contavam com mais guerreiros. Então o Zumbi não via com bons olhos o acordo que o Gangazumba tinha assinado. E então ele lidera uma espécie de revolta e acaba com o Gangazumba assassinado. Se foi o zumbi que envenenou ele, ou se foi a mando de zumbi que ele foi envenenado, ninguém tem muita certeza, embora alguns livros por aí tentem defender que foi de fato. Mas não há, porque não há registro nenhum sobre isso. Mas o fato é que o zumbi aparentemente foi quem liderou esse motim contra o líder do Quilombo, contra o Gangazumba, por ter assinado um acordo de paz. Bom, e sob o comando de Zumbi, Palmares virou basicamente uma fortaleza. Tem registro de que no Mucambo do Macaco, que era o maior deles, havia uma muralha de 5 quilômetros para proteger a entrada, porque o Mocambo do Macaco era basicamente a entrada do Quilombo dos Palmares, né? A partir dele que se acessava todos os outros mocambos. Então ali ele mandou construir uma muralha que tinha mais ou menos 5 quilômetros e que protegia o Quilombo das invasões. E além disso, cada tentativa de invasão dos portugueses ao Quilombo, o Zumbi respondia invadindo fazendas, vilas e cidades, incendiando plantações, destruindo senzalas e libertando escravizados. Então no governo de Zumbi que o Quilombo alcança o seu auge ali, de cerca de 20 mil habitantes, com muita produção. Então produzia muito mais que qualquer outra vila ou fazenda do Nordeste brasileiro. E aí, em 1685, o governo de Pernambuco, na intenção de dar um fim ao Quilombo dos Palmares, ele convoca, né, contrata bandeirantes paulistas, né, que os bandeirantes eles tinham a prática de embrenhar pelo mato, mas basicamente para invadir tribos indígenas, para capturar índios, mas também para capturar escravo fugitivo. E eles são contratados, né, especialmente um chamado Domingos Jorge Velho. Então contrata ele e todos os seus bandeirantes. Eles só vão chegar de fato em Pernambuco em 1691. 1691 é a primeira tentativa deles invadir o Quilombo dos Palmares. Eles são derrotados. Em 1693 eles voltam com um exército de 9 mil homens para tentar invadir Palmares, e eles cercam Palmares por 2 anos, até que em 1695 é o ataque final e eles conseguem destruir Palmares. Zumbi é morto, morto. Também tem muita mística em torno da morte de Zumbi, né? Alguns dizem que ele pulou de um precipício, outros dizem que os bandeirantes cortaram a cabeça dele, enfim. O fato é que Zumbi morreu no dia 20 de novembro de 1695, e é por isso, para quem não sabia, acredito que todos sabiam, que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, porque Zumbi, acima de tudo, ele representa... ele é o grande representante da resistência da população negra à escravidão. Ele é o grande representante da luta por liberdade e é grande representante da luta travada pelo povo negro, por todo o povo preto do Brasil até hoje, pelo fim do racismo e por uma vida digna e de igualdade. Enfim, a história de Palmares não pode ser esquecida, a história de Zumbi não pode ser esquecida, porque essa é a história do nosso país. A história do nosso país é uma história preta e não branca, como querem que nós acreditemos, certo? Valeu, galera, até a próxima.